Oi, gente. Bom, hoje a gente vai bater um papinho. Vamos falar um pouquinho sobre por que os bebês adoecem, né? Eu tô tão focada nesse lance da cura. Eu tenho feito esse trabalho de segunda-feira com vocês e aí tenho recebido tanta orientação, tanta coisa que eu acho legal a gente parar para conversar um pouquinho sobre isso. Então, muita gente às vezes me escreve perguntando, mas tá, legal. Então, o que nos adoece são as emoções negativas que a gente tem, como eu falei no último vídeo aí que eu fiz, né, da segunda-feira passada. Eu expliquei bem como funciona o mecanismo, como a gente passa por alguns processos de adoecimento, né, como a gente adoece. Mas, e aí recebi várias pessoas perguntando, mas e os bebês, e as crianças? Né, também passam por esse processo da emoção negativa? Seriam as emoções, porque um bebê, como é que explicaria isso, né? Bom, gente, antes de tudo a gente tem que ter noção que nós somos espíritos, né? Que antes da gente encarnar, antes da gente estar encarnado aqui, a gente é um espírito, uma essência que já vem de uma história, que já traz consigo, né, várias experiências passadas, vários traumas, várias situações que foram vivenciadas e que ficaram marcadas naquela essência. E quando a gente reencarna, quando a gente está no processo de reencarnação, de reencarnatório, você participa da confecção, né, de como o seu corpo físico é feito. Você está ali participando o tempo todo de como a tua energia já está sendo colocada naquele corpo que está sendo formado, que está em formação. Então, toda a informação que você traz na sua essência é colocada naquele corpo físico que está ali em formação, né? E aí você vai passar para esse corpo todas as impressões negativas que você traz na sua essência. Então eu falo bastante do estudo das emoções e das doenças, né? Tem vários materiais aí pela internet para a gente pesquisar, para a gente estudar, fazem um sentido danado, né? Onde você faz a correlação do órgão físico com a emoção. E que tipo de emoção aquele órgão ali está trabalhando em cima, né? Está recebendo aquele tipo de frequência, porque toda emoção que a gente tem, a gente está gerando uma frequência. Quando a gente passa por uma determinada situação, você está mudando a vibração do seu corpo, de acordo com como você está percebendo aquilo que vem, né, para você. E essas frequências, elas vão trabalhar em cima de órgãos específicos, né? E aí, se é uma coisa bacana, esse órgão vai trabalhar melhor, né? Ou vai trabalhar pelo menos equilibrado. Agora, se for uma coisa negativa, já vai desequilibrar ali, né? Já vai desorganizar as células, já vai causar uma série de complicações. E aí a gente sabe que todo o nosso organismo é um mecanismo integrado. Se você dá uma bagunçada aqui, em efeito cascata, vai bagunçando todas as outras partes, ou pelo menos algumas, né? É tudo interligadinho. E as crianças, quando elas reencarnam, né? Quando nascem, algumas já trazem predisposições físicas. E eu não estou falando só de anomalias, de doenças, de deformidades físicas, não é isso. Às vezes até uma predisposição, eu falei isso no outro vídeo também. Por exemplo, uma essência que traga muita mágoa dentro dela, muita tristeza, desencarnou com muita tristeza e que continua assim, ela vai ser atraída de novo para o planeta para reencarnar, vai se aproximar da formação ali daquele corpo físico e vai passar essa impressão para o corpo físico. Provavelmente esse ser que está sendo formado vai vir com algum problema pulmonar, né? E dependendo do grau, dependendo da gravidade da mágoa, da tristeza que passou, ele vai vir com uma predisposição ou pode já vir até doente. Então isso explicaria o fato de algumas crianças nascerem e logo após virem a óbito por conta de alguma doença grave, né? Então, é assim, a gente tem que compreender que nós somos espíritos,
né, que nós não estamos aqui. Quando a gente nasce, a gente já traz uma história toda, um passado todo a minha vizinha aqui saindo. Eu tô aqui, tô no topo do morro conversando com vocês. As pessoas devem me achar louca, né? Eu venho aqui pra cima pra gravar, que é mais tranquilo. Então, e a gente já reencarna todo com o histórico, né, do que vivenciou em outras vidas, o que a gente já passou. A nossa essência traz tantas informações boas quanto as informações ruins, né? E isso também explicaria até o processo mediúnico. Por que alguns vêm com essa configuração já propícia para ter uma conexão? Mas isso é um outro papo, né? Hoje eu estou falando mais só mesmo do porquê os bebês adoecem e a relação disso com as emoções. Porque as pessoas ficam muito atreladas ao que está vivenciando aqui, nessa vida. Mas a gente tem que lembrar que esse bebê é um espírito que já veio de outras vidas e que trouxe com ele algumas sequelas, né? Vamos dizer assim. Tá? Então é muito importante a gente ter noção que nós participamos da formação do nosso corpo físico. A espiritualidade assiste em alguns casos, eu sempre deixo isso bem claro. Vamos tirar um pouquinho aquela coisa da fantasia, que todo mundo é assistido, não é bem assim. Tá? O processo é físico, é natural, faz parte da vida, de tudo, de todo esse processo aí que a gente está inserido. Então, muitas reencarnações são feitas de forma natural, atração magnética, né? E aí, em alguns casos, acontece esse tipo de coisa porque a essência está vibrando assim, tá? Mas com isso eu não quero dizer que também tem casos onde a espiritualidade interfere, onde a espiritualidade orienta ou de repente programa de alguma forma, mas eu vou deixar bem claro uma coisa para vocês, gente. Tenham em mente o seguinte: a espiritualidade positiva, boa, os bons espíritos, como queiram chamar, jamais, nem por misericórdia divina, por esse papo aí que falo, colocaria uma pessoa deficiente para purgar, para pagar os erros que cometeu. Não caiam nessa, não caiam nessa, tá? Não é assim. Quando a pessoa vem com algum tipo de problema, alguma coisa, é porque a essência dela trazia isso e a reencarnação dela não foi assistida. Ela passou para o corpo físico toda a impressão, tudo que ela trazia, e ela não teve assistência. Ou, na pior das hipóteses, teve uma assistência ruim. Porque do mesmo jeito, eu sempre falo que tudo é conhecimento energético, tudo é tecnologia. Do mesmo jeito que a gente tem espíritos bons operando para evitar que isso aconteça, né? A gente tem. De repente, se você tem conhecimento espiritual, com alma, com espíritos bons, com seres bons, seres benevolentes, na hora que você vai reencarnar, esses seres vão te assistir, né? E aí, de repente, vão te orientar ou vão manipular energeticamente de forma que você não passe aquele tipo de problema para o corpo físico que está ali em formação. Isso é possível, tá? Os bons. E gente boa nunca vai fazer maldade. Essa coisa de dizer que Deus, por misericórdia divina, gente, não existe misericórdia se você vai causar sofrimento. Isso não existe. Não caiam nessa. Não, essa história aí é furada, né? Então, o que pode acontecer é de repente, um espírito que tenha muitos obsessores, que já tenha feito muita maldade também em outras vidas, quando ele vai reencarnar e esses obsessores sabem aonde ele está reencarnando, que ele está ali próximo daquele corpo, aí sim pode haver uma manipulação para que aquele corpo venha defeituoso, venha com algum problema, para se vingar daquele espírito que estava reencarnando. É muito mais lógico isso, gente. Não caiam nessa história que é porque não tem nem sentido. Se Deus é justa, é bondade, é amor, é misericordiamente, como é que falam? Misericordioso, justo, jamais ele traria sofrimento para ninguém. Então não faz nem sentido. É porque realmente não é por aí, tá? Não caiam nessa historinha. É processo energético, faz parte às vezes do nosso mau funcionamento, da nossa essência que não está em equilíbrio, e na hora da formação do nosso corpo físico a gente passa esse desequilíbrio para o corpo que está ali sendo formado, tá bom?
Vou começar a falar abertamente com vocês. Eu sei que muita gente não vai aceitar, né? Não, não é assim, porque no livro tal, principalmente a garotada espírita aí, a meninada espírita vai me contestar torta direito, mas é mulher maluca. Passei dessa fase. Passei dessa fase, estou assumindo a minha doideira, tá? Eu vou passar sempre para vocês o que eu vejo, como eu vejo, é a minha verdade. Não quero também que, com isso, às vezes até a maneira de eu falar, de ser enfático, dizer, não acreditem. Cada um constrói a sua verdade de acordo com a experiência que traz dentro de si, né? Então, com isso eu não estou dizendo que eu seja dona da verdade. Eu estou falando para vocês a maneira como eu vejo, a maneira como eu já vivenciei lá fora, através das projeções, como eu vejo o processo reencarnatório, e estou passando para vocês a minha experiência. Se bate com vocês, beleza, tá bom? Mais uma vez, gente, muito obrigada de coração e fiquem com a luz.